Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Tá conseguindo acompanhar? Tá ok? Como é que tá? Deixa seus comentários aí. E para não falar depois no meio, no final do vídeo, já curte ou descurte. Se gostar, compartilha e deixa seu comentário das suas reflexões, dos seus aprendizados. Não precisa ser desse vídeo, mas pode ser dos anteriores também. No nosso episódio anterior, nós começamos a ler o livro de Josué. Nós lemos do livro do capítulo 1 ao capítulo 5. Esse é o sexto livro da Bíblia, olha só. Estamos chegando. Já lemos 10% da Bíblia, tá? Então, vamos agora fazer umas reflexões em relação ao capítulo anterior. No capítulo, nossos episódios anteriores, os capítulos anteriores. Resumidamente, para não ficar difícil, episódio capítulo 1 ao 5 do livro de Josué. Tudo bem? O que nós podemos ver? Que Deus fala para Josué se animar. Porque Moisés era o guia, era o cabeça ali das tribos que coordenava e ordenava as orientações de Deus, passava, instruía. E Deus fala para Josué assim, que Josué, seguindo todas as instruções de Deus, para ele se animar e não ter medo, porque Deus sempre vai à frente dele, que foi a mesma coisa com Moisés. Por isso teve uma parte nos capítulos anteriores que fala que Deus ia engrandecer Josué assim como engrandeceu Moisés aos olhos das tribos. Tudo bem? Então o que nós podemos tirar uma reflexão disso é: não tenha medo. Se você quer fazer algo bom, tá em dúvida, faz. Porque aí passa a dúvida. Porque se você não fazer, o resultado vai ser o mesmo, vai ficar do jeito que tá. Agora, se você mover um passo rumo ao objetivo que você quer, você vai ter um resultado, pode ter certeza. Porque é impossível ser algo em vão. Tudo bem? Vamos lá. Próxima reflexão. Quando Josué prepara o povo para passar por Jordão. Uma coisa muito interessante que nos chamou a atenção aqui no programa é que ele lembra da promessa das tribos dos Rubenitas, dos Gaditas e a metade da tribo dos Manassés. De ter a terra lá, ganhar metade da terra, mas que eles iriam até o fim com os seus irmãos, com as outras tribos, para também entrarem na terra que Deus prometeu a eles. Aqui é um ponto importante da história, porque eles foram cobrados isso por Josué. Josué cobrou e beleza. Qual é o aprendizado que a gente pode ter aqui? É necessário cumprir o que se fala, porque depois que se prometeu, já era. Uma vez escutei uma coisa assim, né? Você é escravo do que fala e dono do que cala. Então, cale a boca. Isso foi muito engraçado o dia que eu escutei. Então é isso, as promessas, evita. O que é praticado é você, vai lá e faz. O agir, o fazer tem total diferença. Agora, promessa por promessa, só falar por falar, aí é meio complicado. Vamos lá. Uma parte bem interessante também é quando Josué envia os espias para Jericó. Aí aqui a gente vê como que Deus arquiteta todo o milagre para acontecer. Só que não acontece apenas com um exemplo, o milagre acontecer com as tribos de Israel. Só que não era só com eles, porque assim, tinha uma mulher que recebeu os espias, ela acobertou os espias, ela enganou os tiozinhos da guarda lá. Só que aí vem aquela questão: qual é a probabilidade de ser a mulher certa, no lugar certo, com a necessidade certa, que era para ajudar a família dela, porque eles sabiam que eles iam perder a terra.
E aí que a gente vê que as coisas acontecem também para beneficiar as outras pessoas. Não é somente a tribo, a história só é sobre a tribo. Beleza, tá passando boa parte falando da tribo. Mas e todas as outras pessoas que são envolvidas? Então, o que a gente pode ver que um milagre, ou uma atitude, ou uma coisa negativa que nós venhamos a passar ou acontecer, não afeta só a gente. Né? Não tem como. Isso, bem dizer, é impossível, né? Porque todos nós estamos conectados de uma certa maneira. Basta entender isso. E aí fica as reflexões desses último capítulo, lembrando que à medida que nós vamos lendo a Bíblia, vamos aprendendo sobre a história da Bíblia de uma maneira integral, como nós estamos fazendo, mais dúvidas, mais ideias, mais interpretações vão surgindo. E não dá para interpretar tudo, porque a gente vê que cada coisa a gente vai entendendo e ressignificando de uma maneira. Só que pode chegar lá na frente que isso pode significar outra coisa também, que vai servir na nossa vida. Então, por isso que nós aconselhamos, leia a Bíblia também. Fica a dica de 2023. Vamos lá, vamos dar uma equipada aqui, começar a nossa leitura. Deixa os comentários aí, pessoal, o que vocês estão achando? Estão gostando? Tá legal o formato? O que nós podemos melhorar? O que nós podemos fazer a mais? Porque lembra, isso é para vocês também. Tá certo? Respira. Vamos lá. Livro de Josué, capítulo 6. Jericó é destruída, Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se, estava errada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado a tua mão a Jericó e a seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis as cidades, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiros, ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passa diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levantando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia, e os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas, porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: Gritai então, gritais. E faz a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Olha o poder desse ler esse aí, para não estragar a surpresa. Vamos lá. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia de madrugada, ao subir da alva, e da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª buzina, a 7ª vez
as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade, porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quando houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com elas estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos dos anátemas, para que não vos meteis em anátema, tomando dela, assim façais. Maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém, toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tornaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e o gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seu irmão e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado aos espias de Jericó, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os encorajou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, a afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel na anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zebede, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigue ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram-a do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até Sebarim, e aferiram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué resgatou o seu vestido e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ó Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentaremos como ficarmos da além do Jordão. Ó Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão em nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te,
Por que estás prostrado, assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelos que os filhos de Israel não puderam substituir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anátema de meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel de Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te até que tires o anátema no meio de vós. Amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Lembrando que significado de palavras, por gentileza, vai no Google e escreve lá, anátema. Eu esqueci para explicar para vocês nesse exato momento. Tudo bem? Mas Google, patrocina nós, anátema. Ok? E será que aquele que for tomado como o anátema será queimado a fogo, e ele a tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissões perante ele, e declara-me: agora o que fizeste, não o ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse: verdadeiramente peque contra o Senhor Deus de Israel, verdadeiramente pequei contra o Senhor de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou o mensageiro, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos e suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos no vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apredejou com pedras, e os queimaram a fogo e apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Lembrando das interpretações de pedrada, de ferir o outro, lembra das interpretações, tudo bem? Vamos lá, capítulo 8. Ai é tomada e destruída. Aqui nós vamos ler todo, filho. Deus arquiteta tudo, só seguir o que ele fala. Vai! Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre Ai. Olha que te tenho dado a tua mão o rei de Ai, e a seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e o seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos, e o seu gado põe emboscados à cidade.
por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então sairei vós da emboscadas e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará nas vossas mãos. Ou seja, Deus dá tudo que a gente quer na nossa mão, é só seguir o que ele fala. Nossa, é seguir isso. Não é disciplina, vai! E será que, tomando vós as cidades, poreis a cidade o fogo, conforme a palavra do Senhor. Fareis, olhai que vos o tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, e levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele os anciões de Israel diante do povo, contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegando-se, e vieram em frente da cidade, e o alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai, em emboscadas ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué daquela noite ao meio do vale, e sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel no combate, e ele e todo o seu povo ao tempo assinalado perante as campinas, porque eles não sabiam que se houvesse posto emboscadas de trás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se haveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nem em um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que nem saísses após Israel, e deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estenderam a ela sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que o fumo da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué a todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que o fumo da cidade subia, tomaram-na e feriram os homens de Ai. Também aqueles na cidade se saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, o rei de Ai tomaram o vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinha seguido, e havendo todos caídos ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram o fio da espada, e a todos que caíram daquele dia, assim os homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai.
Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e o despojo da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. E o rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e o levaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre a qual se não moverá ferro, e oferecerem sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificarem sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Então todo o Israel, com seus anciões, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma a outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente no monte Gerizim, e a outra metade em frente no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante a toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Nossa, eu gostaria que vocês tivessem na minha mente para vocês verem essa cena da batalha, da emboscada rolando, espada vai, espada vem, cavalo vem, gente correndo, fogo na cidade, fumaça subindo, já ordenando Josué, vai Josué, faz isso, faz aquilo, Josué, QAP na escuta, vai, só mão. Loucura! Nossa, vai ter que produzir um filme disso aqui, hein? Oh, quem sabe, Deus? Ordena nós ser roteirista, produtor, cineasta. Nossa! Vamos lá, vamos continuar a leitura. Por isso que é boa imaginação, pessoal, para vocês colocarem algo muito do jeito de vocês, porque é uma escrita. Para não ler assim, Josué recebeu a ordem de Deus, faz isso, vai lá. Não, coloca uma empolgação, uma história, tira um aprendizado dessa história. Então vou continuar com o bagulho da Cyberpunk. Capítulo 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os haveus e os jebuseus, se ajuntaram, eles de comum acordo, para pelejar contra Josué, contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também da astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial a Gilgal. Eles disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E aos homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de vós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E da onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez
aos 2 reis dos amorreus que estavam da linha do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisões para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, e fazei, pois, agora um concerto conosco. Então nosso pão tomamos quente das nossas casas para as nossas provisões. No dia em que saímos para vir a vós, e eis-lo aqui agora, já seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E esses nossos vestidos, nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens tomaram a sua provisão, e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazer o concerto com eles, e ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles, porquanto, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades do 3º dia. As suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriate, e Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Ó, o juramento aí lascando tudo. Disseram-lhe, pois, os príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe têm dito. E Josué o chamou e falou-lhe, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Muito longe de vós habitamos, moramos no meio de nós? Agora, pois, serei malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seu servo, que vos desse toda essa terra, e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E assim que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto que se faça. Assim, pois, lhe fez. E livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, Josué deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Olha só, a mentira tem perna curta e ainda ficaram sendo servos da tribo de Israel. Era mais fácil ter falado, né? Ah, vamos ser parceirinho aqui e tal. Legal, mas não, mentira. Mentira não rola. Tá aqui, ó, só interpretar. Vamos lá, capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito, a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Aão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e os reis de Jerusalém, e o rei de Hebom, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Josué socorre Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué,
ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires a tua mão de teus servos sobre apressadamente a nós, e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de serpente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Aron, e os feriu até a Zeca, até a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram às espadas. O sol e a lua são detidos. Então Josué fala ao Senhor: No dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué a todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maqueda. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maqueda. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras na boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Segue os vossos inimigos, e fere os que ficaram atrás. Não os deixe entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos o deu nas vossas mãos. E sucedeu que, acabando Josué os filhos de Israel de os ferir a grande ferida até consumi-las, e o que os ficaram dele se retiraram às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maqueda, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abre a boca da cova e traz-me aqueles 5 reis para fora da cova. E fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com ele foram: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram, e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhe disse: Não temais, nem vos espantais, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué o feriu, e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e o lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estava, até mesmo ao dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. Naquele mesmo dia tomou Josué a Maqueda, e feriu-os a fio da espada, e destruiu o seu rei, e eles e a toda a alma que nela havia, e nada deixou de resto. E fez o rei de Maqueda como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maqueda a Libna, e pelejou contra a Libna. E também o Senhor o deu na mão de Israel.
ele e ao seu rei, e a feriu a fio da espada, a ela e a toda a alma que havia, nada deixando de resto, e fez o seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Libna e Laques e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme a tudo o que fazia a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laquis, porém Josué o feriu, e a ele e a seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou a Laques, a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no meio-dia o tomaram e a feriram a fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a de Eglon, a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo que o fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades, e as feriram ao fio da espada, e a toda a alma que nelas havia, destruíram totalmente, totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebron. Assim fez o Debir e o seu rei, e como fizeram a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué feriu Cádiz, Berneia e até Gaza. E Josué feriu desde Cades Berneia e até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as tuas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial de Gilgal. Loucura, né? Nossa, não fui longe nessa história da treta toda da guerra aí. Bom, chegamos ao final do episódio de hoje. Agradeço a sua audiência. Espero que você tenha viajado essa história assim como eu viajei. E vejo você no próximo episódio. Até mais!